Não houve crime algum. O Neymar está sendo chantageado, na verdade, e a gente não aceitou extorsão, chantagem alguma, porque essa não é a verdade. A verdade vai ser colocada perante a justiça e a gente já tem todas as provas, tudo bem controlado, toda a documentação já foram entregues aos advogados, já foram feitas as coisas. Infelizmente, a gente fica muito triste com esse tipo de situação, né? E a gente repudia qualquer situação dessa. Aí o pai do Neymar, e ele falou, isso aí é caso para advogado, esse é um caso, é claro, para justiça. E justiça e advogado são sinônimos de Sergei Cobra Arbex. Doutor, boa tarde. Boa tarde, Milton Neves. Muito obrigado pelo sinônimo, pelo elogio. Eu sou um advogado criminal, mas não ostento essa grande qualidade aí de ser sinônimo de justiça. Mas muito obrigado pelo elogio. Não, mas não seja modesto. Você é do time top aí, dos grandes advogados do Brasil, que estão aparecendo brilhantemente aí também nesses rolos todos de Brasília, etc. e tal. O negócio é o seguinte, é claro que o senhor, vocês advogados, eu preciso ter acesso aos autos, é claro. E eu, leigão aqui, não falei nada. Eu falei, sei lá o que aconteceu. Quem sabe é Deus e os dois lá, né? A moça e o Neymar. Agora, qual é o teu veredicto aí, doutor? Digamos que o senhor fosse do STF. O que o senhor está achando desse rolo todo? Olha, Milton Neves, você que é o maior comunicador de rádio de todos os tempos, sabe o quanto é importante a participação do advogado nesses atos em que ele não está no processo. É importante ressaltar que eu posso fazer um comentário não específico, eu não tenho intenção nenhuma de entrar nas provas dos autos. Você, como eu, não conhecemos, o Guilherme me ligou, eu já falei isso para ele, nós não conhecemos o processo. Então, o que eu posso dizer de modo geral, nos crimes sexuais, quando alguém é acusado de um crime dessa gravidade, a palavra da vítima é muito importante, mas ela não basta. Ela é o vértice de um começo de provas em que a palavra do acusado é importante, as provas, os vídeos, as mensagens, laudo psicológico. Milton Neves, crime sexual, geralmente, 99%, primeiro que não tem testemunha, segundo que não deixa vestígios, nem um laudo propriamente das partes íntimas pode ter algum tipo de vestígio. Então é um crime diferente dos outros. A violência sexual é sexo não consentido, pronto, nada mais. Quando tem um constrangimento com violência ou uma ameaça, você tem uma conjunção carnal ou um ato libidinoso. Esse é o crime, e é isso que deve ser atentado para esse fato. A questão da imagem da pessoa, é lamentável que isso esteja acontecendo com o ídolo nacional, mas agora, nesse momento, para a justiça isso não importa. O que importa é analisar todas as provas. Você disse aí que tem uma alegação de extorsão. Extorsão é um crime gravíssimo também, que tem uma chantagem. A psicologia forense, infelizmente, para essa primeira prévia que nós estamos analisando, ela fala muitas vezes que tem casos em que a vítima conversa com o agressor, mesmo depois de um estupro. Porque ela também se sente culpada, ou acredita que no futuro aquela agressão sexual vai se transformar em um carinho. Enfim, eu não quero aqui, repito, fazer nenhuma análise concreta deste caso do Neymar, porque eu estaria agindo de forma antiética. O que eu quero dizer, e aproveitar que esse caso vai ter uma repercussão nacional muito grande, aproveitar para a gente tratar o assunto de forma pedagógica, para que o seu ouvinte da Rádio Bandeirantes tenha noção o quanto é importante essa questão do crime sexual. Ainda mais a mulher, e aqui não estou fazendo nenhuma relação direta ao caso do Neymar, geralmente ela é vítima assim, de estupro, até em casa. Aliás, os maiores casos de estupro é marido com mulher. Ou seja, não importa todas essas circunstâncias, e quem vai decidir isso é a justiça através da análise das provas. Agora, o doutor, o senhor já falou aí a respeito de que os dois que sabem, etc. e tal, a moça vai ter que ser ouvida, aquele negócio todo. Agora, numa tese, não no caso específico, mas numa tese o senhor pode opinar. A moça teria sido estuprada e tal, conforme ela foi à delegacia aqui no Brasil e tal,
15 dias depois dos fatos ou dos eventuais fatos. Isso aí não tinha que ter sido feito em seguida na delegacia de polícia lá de Paris, na esquina lá da rua 7 de setembro com Tancredo Neves? Por que ela deixou de fazer o registro, a sua reclamação junto a um órgão policial francês e deixou depois de 15 dias para fazê-lo em São Paulo? Em tese, Milton, em tese, sempre em tese, não dá para a gente poder admitir isso como uma prova contundente. Não faz diferença, mas é claro que isso vai ser levado em consideração pela justiça. Tudo vai ser levado. Eu já vi alguma coisa de mensagens, tudo vai ser levado em consideração. Você tem razão, a indignação pode ser uma mola mestra para alguém tomar a sua dor sexual ou aquela violência que ela sofreu e imediatamente agir. Mas eu repito, esse tipo de crime é um crime específico, em que nem sempre a reação da vítima é a mesma de uma agressão física, por exemplo, em que a pessoa é espancada ou a pessoa é roubada. É por isso que a justiça brasileira, eu sou advogado há 22 anos, eu tenho vários casos desses no escritório, tem muitos casos de vingança, tem muitos casos que a pessoa é culpada realmente, é aquilo que a gente sabe, é em quatro paredes, é no escuro, é no que no latim é aquela palavra aqui, clan comit solente, ou seja, não tem ninguém que possa ter um olhar em cima daquilo que está acontecendo. Nos Estados Unidos, Milton, tem um projeto que se chama Projeto Inocência, em que mais de 300 pessoas já foram absolvidas, que estavam presas por crimes sexuais, incluindo algumas pessoas no corredor da morte. As pessoas seriam mortas por casos em que elas não eram culpadas. Agora, você falou bem, esse tempo que ela demorou para denunciar, isso vai ser levado em consideração? Vai. Mas também não é a certeza de que ela não tenha sido estuprada ou não tenha levado em consideração isso. Você lembra do caso do Mike Tyson? O Mike Tyson foi condenado e preso por um caso em que uma moça foi no hotel vê-lo e, ao final, ele acabou sendo condenado. Eu não estou dizendo que vai ser isso que vai acontecer. A gente só não pode desvalorizar uma situação que é gravíssima, que tem que ser tratado pela justiça. Não é questão se ele foi bobo, se ele é irresponsável. A questão é, naquele quarto de hotel, houve uma violência ou uma ameaça que levou a uma conjunção carnal ou um ato libidinoso? É só isso, ou muito disso, para decidir se isso é crime ou se é chantagem, ou se é extorsão, ou se não passou de desentendido. Pode ser um mal entendido também. Isso a justiça vai ter que decidir. Infelizmente para nós, que carecemos tanto de alegria, de futebol, de coisas maravilhosas. Você mesmo tem uma frase que é maravilhosa. O futebol, de todas as coisas menos importantes, é a mais importante. E para nós que queremos ter diversão nesse domingo, estamos aqui falando de coisa séria, que é a justiça brasileira. Sem dúvida. Agora, doutor, ouça de novo o pai do Neymar. Foi a entrevista obtida pelo Zé Luiz da Atena, primeira vez que alguém falou a respeito da família, foi o pai do jogador, que é o mentor, literalmente, do jogador, e ele explicou, ele fala em chantagem, etc e tal, quer ver? Não houve crime algum, o Neymar está sendo chantageado, na verdade, a gente não aceitou extorsão, chantagem alguma, porque essa não é a verdade vai ser colocada perante a justiça e a gente já tem todas as provas, tudo bem controlado, toda a documentação já foram entregues aos advogados, já foram feitas as coisas. Infelizmente, a gente fica muito triste com esse tipo de situação, né? E a gente repudia qualquer situação dessa. Essa fala do pai do Neymar autoriza, entre aspas, o senhor a acrescentar algo na sua opinião profissional? Não. Ela até me desautoriza do ponto de vista ético, mas como o caso ganhou uma repercussão geral e nós estamos aqui conversando em tese, a minha visão sobre tudo é que a preocupação com a imagem ou com essa vulnerabilidade do atleta, com tudo aquilo que ele representa em termos de marca, esse não é o maior problema. Nesse momento, você veja, Milton Neves, e os ouvintes da Bandeirantes, a delegada que fez o boletim de ocorrência, aliás, aqui em Santo Amaro, na 6ª Delegacia da Mulher, eu estou fazendo essa alusão, não no sentido de analisar as provas, mas apenas comentar como é complicado isso. Ela decretou sigilo no processo. Então, se existem provas,
Se está tudo muito bem, que se coloque lá. Essa preocupação com a imagem não é tão importante quanto a justiça. Então a minha preocupação é essa, não é falar, é ter que provar depois, lembrando que quem acusa é quem tem o dever de provar e não quem se defende. Mas, se ele tem todas as provas, muito que bem, que ótimo. Tomara que isso tudo não passe de mal entendido, mas não é o que parece no primeiro momento, que uma mulher que se dispõe a ir até uma delegacia e fazer esse tipo de gesto, não sei se isso no final vai ser caracterizado como extorsão, mas nós temos que esperar e nesse momento ter cautela. Mas me preocupa muito, infelizmente, que o maior jogador do Brasil esteja envolvido num caso como esse. E ela se dispôs também a atender o convite dele, um não conhecia o outro, eram desconhecidos, conheceram através do Instagram, através das redes sociais, sempre um perigo. E ela vai com passagem paga por ele, hotel pago, traslado, recepção. E ela não foi lá, então, sei lá, pelo teor das conversas expostas pelo Neymar na internet, ela não foi lá para tomar vinho nacional da França e nem para ver a Torre Eiffel. Então é estranho mesmo, né? Fica um caso esquisito. Agora vamos ver qual órgão de imprensa que vai conseguir falar com a moça, porque até agora só o pai do Neymar falou com o Datena ontem, e amanhã, doutor, entre 9 e 11 da manhã, aqui na Band, com a nossa dupla de apresentadores, a Popovic e o Lacombe, o pai do Neymar estará pessoalmente durante 2 horas respondendo a toda e qualquer pergunta. E talvez vá entrar o filho também pela internet, lá direto da concentração da seleção brasileira. Então o fato dela... fica até o exemplo, doutor, para o pessoal tomar cuidado, né? Você conhece uma pessoa, ou a mulher conhece o homem conhece a mulher pela internet, de repente marca um encontro e tal, aí dá uma zebra dessa aí que tá todo mundo perdendo. Olha, Milton, você tocou no ponto mais importante, você é muito preparado, muito inteligente, sabe? Esse ponto, se ela foi lá assistir o balé, se ela foi ver a Torre Eiffel, esse é um dos grandes problemas dos crimes sexuais. A mulher, lamentavelmente, eu não estou fazendo nenhuma alusão direta ao caso do Neymar, mas ela morre e é violentada muito na mão do homem. Antigamente, você tinha até uma situação em que estupro não era levado assim. Por que a palavra da vítima tem importância? Senão todo mundo poderia cometer esse tipo de crime na clandestinidade, que ninguém vai ver, ninguém vai falar, olha, aconteceu isso mesmo. Agora, o que é importante é que seja analisado, a prova seja bem feita, para saber, às vezes não é extorsão, às vezes pode ser uma rejeição. Do mesmo jeito que ela foi até lá de uma maneira espontânea, ela pode ter ido também com uma esperança, pode ser uma vingança emotiva, pode ser tudo, pode ser golpe, mas a questão é que a mulher, a questão sexual, os crimes contra a mulher brasileira, em especial eu falo aqui do estado de São Paulo, do Brasil, ele é muito forte ainda. E a gente não pode banalizar, dizendo assim, mas se ela foi, consentiu. Não. Para a realização do crime, ela pode muito bem ter ido, estou falando em tese, hein? De novo, em tese. Ela pode ter ido para o hotel, tomar champanhe e ela não querer ter o ato naquele momento. E se foi forçado, ou se foi dessa forma, infelizmente ou felizmente, é crime. Porque, senão, muitos crimes muitas pessoas que são agressores estariam impunes. E olha, é muito importante, vai ser cotejado, vai ser analisado a personalidade de cada um. Não se esqueça que vai ter laudo psicológico, Milton, não só da vítima, do agressor, de quem está sendo acusado, analisar quem é a pessoa, o histórico da pessoa, se ela tem atitudes violentas, tudo isso faz parte de uma grande tarefa que o legislador concedeu à justiça. É por isso que a justiça é o maior e mais importante poder de uma nação. Porque um caso como esse pode acabar de vez com a pessoa, ou mesmo com a pessoa que está acusando, se ela estiver mentindo. Ô doutor, um minuto na linha que eu vou ao Rio de Janeiro, uma informação totalmente pertinente à nossa entrevista, e a gente fica aqui bebendo suas palavras, porque o senhor dá uma aula. Quero ouvir o repórter Cristiano Pinho, que a polícia foi no treino da seleção brasileira. Que história é essa, Cristiano Pinho? Boa tarde. Boa tarde para você também, Milton Neves. Boa tarde a todos. Não chegava a ter um treino ainda, a atividade está prevista para as 4 da tarde, mas sim, a Polícia Civil veio até a Granja Comaria aqui em Teresópolis mais cedo, só que é uma outra investigação. Até tem uma relação com esse inquérito policial que corre em São Paulo, na Delegacia da Mulher,
mas foi um outro inquérito instaurado pela Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática aqui do Rio de Janeiro. Eles solicitaram apoio à Delegacia de Teresópolis, que veio aqui pela manhã, só que o Neymar ainda não estava na concentração. Os jogadores receberam mais ou menos 24 horas de folga depois do treinamento de ontem de manhã e só se reapresentaram no início da tarde de hoje. O que a Polícia Civil está investigando agora aqui no Rio de Janeiro é a divulgação do vídeo ontem pelo Neymar no perfil dele, em uma rede social, que continha imagens, inclusive, dessa mulher que fez a denúncia do estupro, aquele conteúdo das conversas pelo WhatsApp. Portanto, a Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática agora provavelmente vai voltar aqui para, inclusive, ter acesso ao celular do Neymar para fazer uma perícia e poder identificar exatamente o que foi veiculado por ele, já que algumas imagens, inclusive identificação dessa mulher, estavam ali com um efeito, uma edição para que não aparecesse exatamente tudo que estava sendo registrado ali nas fotos, Milton. Ô Cristiano Pinho, eu tenho aqui no meu computador tudo que o Neymar publicou. Pelo menos aqui, no que eu tô vendo, não aparece o rosto da moça. Foi embaralhado ali, usando outra palavra qualquer. Não dá pra ver o corpo dela e tal, partes íntimas não, e o rosto também não. Aí a polícia no Rio tem imagens dela mesmo? Não, são essas mesmas imagens que você tem, Milton. Então, apesar de não aparecer o rosto, a polícia instaurou esse inquérito. Como é uma investigação sigilosa também, não tenho como te precisar exatamente qual é a real circunstância para a abertura dessa investigação. O fato é que a polícia viu irregularidade nessa divulgação do vídeo. Pinho, muito obrigado. Oportuno você, como sempre. Um abraço. Doutor, mais um componente negativo aí para o jogador. Pois é, Milton, fica até difícil a gente falar em tese, mas a gente tem que fazer essa licença ética. E, na verdade, eu estou comentando em tese porque é importante para esclarecer para todo mundo. Você usou aí uma palavra pedagógica, as pessoas têm que tomar cuidado. Isso é importante para todo mundo. Ainda tem essa ainda. Realmente, divulgar imagens de caráter íntimo, hoje é crime. Você lembra daquela lei Carolina Dickmann, depois virou a outra lei mais apropriada em 2018, que é a divulgação de imagens. É claro que ele não, em tese, levando em tese, mas a divulgação já tem o nome da pessoa, então a imagem é dela. Isso também, em tese, seria crime. Agora, ele pode dizer, não, estou fazendo isso para me defender de um crime mais grave, estou fazendo isso para me preservar. Por isso que eu falei, imagem é diferente de justiça. Toma cuidado, se existe uma acusação tão grave contra a pessoa, infelizmente ou felizmente, você vai ter que se defender nos autos, na justiça. E isso eu falo com todo respeito a todo mundo. Não sei se ele está orientado, mas não é a hora também de se preocupar com o que vão dizer. Tem que se defender e tem que ser absolvido, para o bem dele. Se vai haver toda essa repercussão, ou como mesmo você mencionou, estão seguros de que é uma extorsão. Amanhã eu posso estar falando com você ao vivo e falar assim, olha, está tudo esclarecido. Foi realmente uma chantagem, foi uma questão emocional, a moça se sentiu rejeitada, foi uma vingança emotiva. Mas nesse momento é importante que tudo fique reservado ao inquérito. Por isso que a delegada decretou sigilo, para que nada fosse exposto. Senão nós vamos fazer uma grande situação de emoção no Brasil, com aquilo que se chama garantia pessoal. Está em jogo a vida de duas pessoas, e isso é muito importante para a justiça no âmbito pessoal e no plano geral. Agora, doutor Sergei Cobra-Bex, eu sou como o Neymar, um ignorante jurídico. Agora, eu tenho impressão, como ignorante, mas observando a sua aula e também o que informou o Cristiano Pinho, e a doutora, a delegada, ela disse lá e decidiu o sigilo. Agora, o Neymar não fez isso, ele expôs logo, isso o senhor pode falar, não foi uma precipitação, o senhor chegou até a resvalar, que eventualmente não estava tão orientado, no desespero, porque isso é uma coisa de repercussão mundial, um jogador estrela, aquele negócio todo, no desespero, o staff do Neymar e o próprio Neymar não precipitaram, isso eu acho que o senhor pode opinar, em mostrar tudo que foi mostrado ontem e que está no mundo inteiro agora, não tinha que só fazer o depoimento que ele fez e depois, como o pai dele está dizendo, pai, não, nós vamos provar e tal. Não houve uma precipitação aí, doutor? Eu não posso cometer uma precipitação, uma vez que foi informado, isso é tudo noticioso, de que haveria já advogado constituído. Então, eu não queria ser leviano,
que isso pode ser já orientação. Quem sou eu para falar o que deve ser feito num caso em que ele está sendo assistido por alguém? Mas você tocou num assunto interessante também. E se ela tiver mensagens? E as mensagens que ela trocou depois? Lembra quando eu toquei no começo do caso? A psicologia forense fala muito sobre isso. Muitas vezes, crimes sexuais são diferentes daqueles que deixam marcas físicas. Nem sempre a pessoa acha que a culpa é só dela, que a culpa é do agressor, perdão. Então ela também se sente culpada. Pode ser que ela tenha depois imaginado uma situação diferente. Pode ser que realmente tenha havido um sexo forçado. Isso tudo vai caber ao judiciário fazer essa análise. Então, eu não sei dizer para você se ele se precipitou. O que eu posso dizer é o seguinte: a mim me espanta essa rapidez com relação a tudo na mídia. Isso deveria ser preservado. Agora, se for uma estratégia, ou se ele já estiver tão convicto de que ele é inocente, que isso realmente é algo que foi um absurdo, é direito dele se manifestar. Ele é uma pessoa pública, está em jogo a vida dele. Então só ele e quem estiver orientando ele sabe o que é melhor para ele. Assim como essa vítima, essa suposta vítima, vai também tomar suas medidas, porque se ela estiver mentindo, se ela estiver extorquindo, ela também vai pegar uma sanção muito séria e a vida dela também vai estar comprometida. Ô doutor, praticamente encerrando, são duas perguntas finais. Agora a do Guilherme Herédia Simati, que falou com a sua colega, que é advogada, colega de advocacia, não quis se identificar, mas está constituída. O que ela falou para você, Guilherme? É um advogado, Milton. Advogado? Isso, é um advogado do Neymar, pediu para não dizer o nome dele, enfim, a gente tem uma boa relação, admiração até. Disse que vai se pronunciar no momento certo. Você o conhece, coincidentemente? Eu conversei com ele algumas vezes por telefone. Tá. Disse que vai se pronunciar no momento certo, que neste momento qualquer palavra mal colocada pode, enfim, atrapalhar. Vai se pronunciar no momento certo. É o caminho certo, né, doutor? É isso, Guilherme, perfeito. Olha, fico satisfeito. Nesse momento, então, a gente encerra essas especulações. Tem um colega, tem um advogado que a gente deve respeitar, que com certeza deve saber colocar. É por isso que existe advogado, porque o advogado vai colocar tudo isso de acordo com aquilo que ele é preparado para defender um ser humano. Não importa se é a pessoa mais famosa do Brasil ou um anônimo, do ponto de vista de público. Então eu fico muito satisfeito, tenho certeza que o colega, que eu não sei quem é, o Guilherme está informando, tenho certeza que ele saberá tocar o assunto da forma técnica e da forma mais profissional possível. E tomara que isso tudo tenha um final correto, que a gente não sabe qual é. A gente não pode torcer nesse momento. Quando envolve justiça, não existe torcida. Não é igual ao futebol. A gente tem que saber que a justiça tem que ser feita. E tomara que tudo seja esclarecido, e tomara que esse colega tenha o trabalho mais bem feito do mundo, porque advogado é para isso mesmo. É para colocar as coisas no ponto certo e defender alguém. E por falar em torcida, depois dessa sua aula, o senhor é um grande advogado, mas o senhor tem um grande defeito. O senhor é corintiano, né? Há controvérsias seríssimas nesse seu comentário. Ou é São Paulino? Não, sou corintiano. Então, é um defeito grave, é um defeito gravíssimo que o senhor tem. Então, eu falo que há controvérsias porque você falou que eu sou modesto. Então eu vou ficar nessa questão. Há controvérsias. Tá, agora, eu acho o Corinthians um time muito bom. Viu? Mas em cima da torcida, agora sério. Falando de futebol, não é mais do direito. O Neymar é controverso, tem inveja na vida dele, tem muita ostentação na vida dele, tem muito talento, tem muito enjoamento, tem muita máscara, há ojeriza mundial contra ele e tal, mas tem aquela velha frase que todo mundo já ouviu: há males que vêm pro bem. O senhor não acha, como torcedor de futebol do Brasil, do nosso querido Corinthians e tal, independente da sua vida na advocacia, que ele saindo deste imbróglio, se Deus quiser que dê tudo certo para ele e para a moça também, que entre acordo, sei lá, você não acha que agora ele levou um susto, uma vara de marmelo? Porque eu tenho falado isso nas minhas tribunas todas aqui no Morumbi. A mãe dele, dona Nadine, maravilhosa, que eu conheci, professora, que largou do magistério para cuidar da carreira da filha e do filho, pegar uma vara de marmelo, um rabo de tatu pra bater na bundinha dele, porque ele tá um menino muito rabugento, um menino muito chato. O senhor não acha que esse vai ser um preço muito caro? Meu Deus, pra você endireitar uma cabeça com um preço desse aí, com essa repercussão mundial, estupro, não sei o quê,
Isso é muito dolorido, é muito doído. Mas o senhor não acha que agora, faz de conta que o senhor é psicólogo, que agora ele vai só jogar bola e vai se endireitar nas polêmicas? Ô, Milton Neves, aí eu posso comentar à vontade. Você sabe que todo advogado é um pouco psicólogo, mas aí se inverte um pouco, né? Você que é o entendedor e eu sou palpiteiro. Tenho certeza que vai ajudar. Toda vez que uma pessoa passa por uma dor profunda, ela fica melhor ou ela fica pior. Eu acho que se realmente for todo um mal-entendido, se na verdade ele é vítima de tudo isso, você cansou de criticar, as pessoas criticam, porque ele é um herói nacional, ele é um homem importante. E a gente vê por aí, e aí não é uma questão técnica, não tem nada a ver com essa acusação que ele está sofrendo. Todo mundo critica o comportamento dele de uma forma geral. Então, eu tomara que, mesmo que seja um mal-entendido, isso levante, né? De uma vez por todas, ele tenha, digamos assim, um comportamento mais profissional no que diz respeito ao futebol. E eu, como torcedor, espero que ele passe por isso e fique melhor. Independente até do que venha acontecer. Porque a vida é uma etapa que você vai cumprindo toda vez. Independente do que acontecer com ele, tenho certeza que ele vai sair melhor dessa, porque o ser humano sempre evolui. E as dificuldades e os problemas fazem com que a gente possa evoluir. Tomara que essa seja uma etapa definitiva na maturidade dele, para bem do futebol brasileiro. Repito a velha máxima, há males que vem pro bem, mas tá louco, hein? Isso é um peso muito grande, é um preço muito grande. É pesada. Agora, ouvi o senhor atentamente, eu como grande advogado brasileiro, formado na Universidade Federal de Muzambique, que nunca existiu, ouvindo tudo que o senhor falou, cheguei à conclusão que o senhor tem futuro na advocacia. O senhor está começando bem. Obrigado. Vindo de como você disse, você conhece, né, as pessoas que falam, né? Você diz assim, olha, esse começou a falar agora, passou 30 segundos, já sei se é bom. Então eu fico lisonjeado com o seu elogio público e espero poder sempre te ajudar aí quando os assuntos forem da área de justiça, da área criminal, que é a área que eu atuo há 22 anos já. E não trabalha direito pra você ver, que você apanha da tua mãe que é braba que dói, viu? Essa é uma verdade máxima. Aliás, ela sempre disse isso, tem que andar na linha, tem que ser um profissional correto. Minha mãe é a minha grande inspiração, é minha professora, Zulaê Cobra, e é uma das maiores advogadas criminais de todos os tempos. Essa sim, eu assino embaixo. E ela foi deputada e respeitada, né? Foi deputada e foi respeitada, e tem muita legislação nesse sentido, né? Legislação na área penal, na área crimes contra a mulher, de violência, ela é entendedora. Se você quiser convidá-la para um dia para comentar sobre isso, ela conhece bem. Ela tem uma frase: a mulher brasileira ainda morre muito na mão do homem. Então, isso acontece muito. A violência contra a mulher é muito grande. Você noticia um caso de feminicídio todo dia aí na Rádio Bandeirantes. Todo dia. Você citou da Atena. Da mesma forma que ele trouxe o assunto ontem, não tem um dia que não mostre um caso da mulher que morre na mão do homem. Ainda é uma realidade triste para o Brasil. Volto a dizer, nada a ver com o caso do Neymar. Eu estou dizendo isso de modo geral. Que isso sirva para a gente poder evoluir como seres humanos. Porque na vida, o amor, a construção da nossa vida é muito importante. E tratar o semelhante com respeito é a coisa mais importante que a gente veio aqui na Terra. Obrigado, viu, Milton? Um grande abraço para você. Só a última coisa sobre a tua mãe, né? Porque eu fui muito ajudado na vida, muita gente me arrumou emprego, e eu arrumei emprego para muita gente, até para pessoas que não mereciam. Agora, eu tirei um emprego no rádio, de Zulaê Cobra Arbex. Eu falei pra ela, a senhora na sua idade, na sua importância, acordar às 3 da manhã todo dia pra ganhar isso aí, larga a mão! Dali 3 dias ela pediu demissão na rádio e encerrou a carreira. Você foi o principal responsável. Porque ela é Zulaê Cobra Ribeiro, viu? Ela não é do meu pai. Tá, desculpa. Ela já era feminista lá atrás, na década de 60. Hoje o que é lei, que a mulher não precisa levar o nome do homem, ela já fez isso lá atrás quando não podia. Então ela já não quis levar o nome do meu pai, que é o José Maria Arbex, que foi presidente da Caixa, que morreu naquele acidente de carro na Marginal, que você já lembrou outro dia. Foi um grande homem também, um grande homem público. Só que ela já não tinha o nome dele. E ela ouviu você falando isso pra ela chegou em casa e falou comigo, olha, o Milton Neves falou que eu acordo muito cedo. Ela fazia Rádio Globo, ela falou, não, vou pedir demissão, e ela saiu do rádio mesmo. Você foi o responsável mesmo.
Embora você não precise disso, né? Mas tirei o emprego dela, mas ela está vivendo melhor pelo horário e tal, a co-irmã muito boa, mas dormir é mais importante. Um abraço pro senhor e muito obrigado pela aula. Obrigado, Milton. Um abraço a você e todos os ouvintes aí da Rádio Bandeirantes. Um abração. Muito obrigado.